Graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao Palavra de Vida. A palavra e a oração são dois grandes instrumentos que temos ao nosso dispor. Ouvir a palavra de Deus e falar com Deus através da oração é método infalível para termos uma vida diferenciada em consonância com a vontade de Deus. Precisamos ouvir a palavra divina, seja por meio do estudo das Escrituras, por meio de mensagens nos cultos ou através de postagens virtuais como esta, que nos falem da palavra. Precisamos orar a Deus, seja por meio pessoal, no conforto de nosso lar, por meio coletivo nos cultos, ou através de solicitações em redes sociais. Os apóstolos entenderam que precisavam dar primazia à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, no versículo 4, diz assim: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Ao longo da história, a igreja triunfou quando deu primazia à palavra e prioridade à oração. Sempre que a igreja abandonou a trincheira da fidelidade à palavra e o zelo pela oração fervorosa, ela se desviou e se perdeu. A palavra de Deus, quando ouvida com sinceridade, produz em nós uma visão clara de quem é Deus e, principalmente, de como Ele age, nos proporcionando a segurança necessária em nossa crença. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo do errado e aprender a viver de maneira que agrade a Deus, tornando a nossa existência verdadeiramente mais feliz. A palavra de Deus é um tesouro precioso para nós. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A superficialidade dos sermões, livros e louvores da atualidade tem sido um dos fatores que tem contribuído para o enfraquecimento da igreja e para o crescimento do chamado entretenimento religioso. Precisamos voltar ao tipo de adoração concentrado na glória de Deus, aquele que busca enaltecer ao Senhor, somente ao Senhor. Precisamos também voltar a falar de temas bíblicos ditos polêmicos que foram escamoteados nas pregações em troca de uma falsa adequação ao politicamente correto. Algo que me chama a atenção quando leio os evangelhos é o quanto Jesus valorizava o tempo a sós com o Pai, o quanto ele se dedicava à oração, evidenciando para nós assim, a sua absoluta necessidade. Jesus tinha o costume de orar por longas horas na madrugada. Era o único momento em que ele conseguia algum sossego. Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao 38, diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Amém? O texto anterior
Diz que ao final da tarde trouxeram a Jesus doentes e endemoniados. Toda a cidade estava à porta, como se Jesus não tivesse feito nada durante aquele dia. Ele ocupou boa parte da noite curando muitos doentes e expulsando muitos demônios. Com certeza, uma longa e desgastante noite. Imagine você o cansaço de Jesus. Indo dormir, o normal seria dormir profundamente, mas poucas horas depois, enquanto ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu à procura de um lugar tranquilo, deserto, com a intenção de orar. A casa onde estava hospedado provavelmente estava cheia, inclusive com seus seguidores. De certo, não havia como orar ali sem que fosse atrapalhado pelo som ambiente ou interrompido. Muitos procuravam por Jesus. O lógico seria ficar ali e atender a todas essas pessoas, mas a determinação para Jesus era a de ir às povoações vizinhas a fim de que ele pregasse também nestes locais. A oração sempre gera o que eu chamo de resposta de oração. Para Jesus, a oração não era uma atividade religiosa, e sim tempo para desfrutar da presença do Pai. A palavra de Deus serve como combustível espiritual e sem a palavra em tua vida você se distancia de Deus. Orar é alegoricamente conversar com o Senhor. Orar é um momento de intimidade que traz o celestial ao nosso encontro. Faça aos poucos deste momento de feijão com arroz, palavra e oração, um momento de trivial variado com batata e carne, adoração e louvor. Não basicamente para informar a Deus a tua necessidade ou pedir para que Ele te satisfaça, mas sim para simplesmente se aquietar diante do Altíssimo. Ainda que o mundo ao nosso redor não se transforme, o importante é que nós mudemos. Pela fé é que vivemos, pela fé é que triunfamos, pela fé é que somos desarraigados do vale do medo e transplantados para as montanhas da confiança. Devaneio de minha parte? Sonhar acordado? Ora, me diga você.